primeiro vídeo do canal nesse ano de 2019. Bem-vindo a mais um vídeo da série de trading. Hoje, na nossa aula, a gente vai explorar como a gente cria um indicador de criptomoedas e como a gente poderia construir um fundo de investimento baseado nesse indicador. Ok? Então, a base da nossa aula de hoje vai ser o notebook que está lá no repositório, link aqui na descrição. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em criar um fundo de criptomoedas, né, a gente tem que primeiro pensar o que é um fundo baseado em índice. Um fundo baseado em índice é um fundo que procura acompanhar a performance de um determinado índice. O que é um índice? Um índice, segundo a Wikipédia, nossa fonte universal, é uma coletânea de ações, por exemplo, né, no nosso caso criptomoedas, que são selecionadas de acordo com algum critério. Então, por exemplo, o S&P 500, que é um famoso índice da Bolsa Americana, ele é formado por ações de 500 grandes empresas que são agregadas de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos, que não cabe a nós aqui explorar. No nosso caso, do nosso índice de cripto, como está aqui na descrição logo no início do nosso notebook, a gente vai escolher 7 criptomoedas baseadas no seu market cap, ou seja, aquelas que têm mais volume em circulação no mercado. Então, vamos começar aqui a nossa tarefa de hoje. Primeiro, a gente faz alguns importes, né? Hoje a gente vai estar utilizando a biblioteca Poloniex, que nós apresentamos em aulas passadas da série de trading. Se você não sabe sobre ela, dá uma olhadinha, e o poloniex.py está lá no repositório, então você pode ler o código e se familiarizar. Vamos utilizar o HoloViews para gráficos, ok? Vamos utilizar também o Pandas para as estruturas de dados, NumPy, para algumas continhas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente quer construir o nosso índice, é baixar os dados, certo? Então, nós vamos baixar aqui, usando a nossa bibliotequinha caseira, para baixar dados da Poloniex. Primeiro a gente estabelece uma data fim e uma data início, né? Então eu estou selecionando 2 anos de dados para a gente trabalhar. E essas são as criptomoedas que eu escolhi, que são das top 8 criptomoedas segundo o CoinMarketCap. Né? Eu coloquei 8 porque o EOS, que é uma das top 7, eles têm uma série mais curta, então a gente não vai poder utilizar, se a gente quiser utilizar todos os 2 anos de dado no nosso experimento de investimento nesse fundo de criptomoedas indexadas. Então nós vamos substituir o EOS mais para baixo pelo Monero, que eu baixo aqui também. Então a gente aqui faz aqui nessa linhazinha aqui é um pouquinho complicado, basicamente é uma atribuição condicional, que diz que se eu já baixei, ou seja, se eu já tenho no meu diretório um pico contendo os dados, eu não vou baixar de novo, né? Caso contrário, eu vou baixar usando esse comandinho aqui que está no fim da linha, que é o Poloniex get OHLC de cada uma das criptomoedas. Isso vai pegar aquele dado no formato Open High Low Close que a gente já está familiarizado. Então, partindo para a próxima célula, a célula 4, essa célula é simplesmente para a gente salvar os dados na primeira vez que a gente roda esse notebook. Na segunda vez que a gente roda, essa célula é desnecessária, mas ela pode ser executada, que só vai sobrescrever os dados que já estão em disco. Vamos olhar então para um dos dados, né? Todos esses data frames que são baixados aqui acima, eles têm a mesma estrutura. Eles têm um índice por datas, né? Data e hora, um valor de close, valor preço mais alto, preço mais baixo, preço de abertura, e tem um dado de volume que a gente vai usar. Bem, então, só para simplificar as nossas contas, pessoal, nós vamos fazer uma subamostragem desses dados, né? Porque se a gente olhar aqui no nosso data frame, a gente tem dados basicamente a cada 5 minutos que a Poloniex nos entrega com essa chamada de API. O que nós vamos fazer é trazer esses dados para valores de preço diários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média, tá, diária desses data frames. Na verdade, eu só vou estar interessado no valor de fechamento, mas está aí. Temos com as médias aqui calculadas dessa forma. Na célula 7, a gente adiciona uma outra coluna que a gente vai utilizar para facilitar nossas visualizações dos dados. Uma coluninha chamada DS, para a gente poder usar como eixo X nos nossos gráficos. Basicamente, eu estou copiando o índice Date Time a nível diário para essa coluna.
Então vamos para a nossa primeira visualização. Então aqui a gente vai usar o HoloViews, não vou entrar em detalhe de utilização do HoloViews, a gente já falou sobre isso em vídeos anteriores, então vocês podem consultar isso lá. E vamos olhar então as séries. Então estou criando aqui as 8 séries, né? Ether, então daqui os valores de Ether, o valor de Ether no pico chegou a 1.300 e sei lá, né? Muito, o pico do Bitcoin, né? Quase 20 mil. Então tá aqui, Litecoin, Ripple, Stellar, EOS, Dash e Monero. Então aqui as 8 séries que nós temos. Note aqui que o EOS começa em agosto de 2018, então a gente perde o que a gente precisa, que a gente gostaria de trabalhar a partir de janeiro de 2017. Janeiro de 2019, que é a data que nós estamos. Então, vamos lá agora para... A gente olhou para os nossos dados. Agora, se a gente vai comparar a eficácia, se é interessante ou não a gente fazer um fundo de investimento baseado em um indicador de múltiplas criptomoedas, nós precisamos ter uma base de comparação. E a base de comparação que a gente vai utilizar, pessoal, é o Buy and Hold. Buy and Hold é simplesmente você compra a criptomoeda e guarda, não mexe nela e depois de um certo ponto você vê o quanto você tem em dólares, né, ou qualquer outro fiat de referência, moeda fiat de referência. Então aqui a gente cria uma funçãozinha básica que simplesmente nos dá o retorno percentual de uma estratégia de buy and hold para uma dessas moedas que a gente tem. Então, dado uma certa moeda, ele vai dividir o preço no último dia pelo preço no primeiro dia, multiplica por 100 e vai dar o percentual. Não é a diferença percentual, mas é o percentual que representa o valor no último dia para o valor no primeiro dia. Então, se o valor no último dia for o dobro do primeiro dia, a gente vai ter como resultado 200%, ok? Então, não é que o meu lucro foi de 200%, mas o que eu tenho no final é 200% do que eu tinha. Passando, então, em seguida, a gente escreveu já essa função, né? Vamos rodar essa função para um dicionário aqui com todos os meus data frames de dados que a gente acabou de preparar. Então, se a gente executar isso aqui, a gente vai verificar que após 2 anos de Buy and Hold, o Buy and Hold foi uma estratégia boa, né? Em Ethereum, no final eu saí com 1.200% aproximadamente, Bitcoin 400%, Litecoin 700% e por aí vai. Destaque aqui para o Ripple e para o Stellar, que cresceram muito, né? Na ordem de 5.000%. Se a gente olhar o Ripple e o Stellar, eles têm uma vantagem sobre as outras moedas, que eles começaram o ano de 2007 muito embaixo. Então aqui o Stellar aqui estava custando lá para fevereiro de 2000, vamos pegar logo janeiro. Janeiro ele custava 0,002, pô, sinistro, né? E o Ripple 0,0006. Então, quando eles subiram e foram parar nos patamares que estão hoje em dia, esse foi um crescimento brutal. Então, o Buy and Hold para essas duas moedas foi largamente influenciada por essa característica, desse período em particular. Tá? As outras, EOS, 36%, que rendeu menos, Dash, 600%, Monero, 354%. Então, agora eu tenho as minhas moedas, eu sei o que eu lucraria simplesmente comprando e segurando sem mexer cada uma delas. Não estou olhando aqui para uma cesta de moedas nem nada, não nosso índice Buy and Hold, a gente podia fazer também isso. Mas a gente quer ir um passo além no nosso índice, nosso fundo indexado. A gente quer o seguinte, a gente quer rebalancear periodicamente esse nosso índice. Então vamos supor que o nosso fundo ele investe naquelas criptomoedas selecionadas, as top 7, e mais a cada 7 dias ele vai rebalancear a proporção de cada moeda nesse portfólio de 7 moedas. Tá? Então eu posso ter tudo de uma e nada das outras, ou posso ter igual proporção, né? Então eu escrevi esse códigozinho que eu não vou detalhar para não ficar maçante, mas basicamente se vocês olharem aqui nessa linha self-weights aqui, eu começo com a ponderação de dinheiro no meu portfólio de igual. Então eu vou ter exata igual proporção de dinheiro alocado em cada criptomoeda no momento, no início. Então eu não vou considerar nenhuma critério de escolha entre as moedas. Eu vou distribuir meu dinheiro uniformemente. E por falar nisso, meu dinheiro inicial eu coloquei aqui $100.000. Estou usando as cotações em dólar das criptomoedas aqui no nosso exercício. Então eu calculo 2 fatores
que a gente vai comparar para o rebalanceamento desse portfólio. Um é volume e o outro é a razão de retorno, que é basicamente aquilo que a gente calculou no buy and hold, é o final dividido pelo início. Então, para que serve isso, gente? Bom, dependendo de como você escolheu rebalancear o seu portfólio periodicamente, aqui eu tenho duas opções, por volume ou por essa razão de retorno. A minha classe aqui, meu código, vai utilizar essas colunas aqui, que basicamente significa o seguinte: a cada semana ou a cada dia ele vai calcular, no caso do volume, o volume médio nos últimos 7 dias e no caso da razão de retorno, o retorno sobre o investimento nos últimos 7 dias, ou seja, o último dia daquela janela anterior, de 7 dias, dividido pelo primeiro dia daquela janela. Então é muito simples, não? Então aqui tem uma função de rebalance, que ela faz simplesmente o seguinte: primeiro ela aqui obtém os preços para essa semana, então ela vende todo o portfólio, né? Já que ela vai rebalancear, ela tem que vender tudo e recomprar com uma nova proporção, não é isso? Então ela vende tudo e atualiza os pesos. Então esses pesos agora passam a ser aqueles fatores, seja um fator de volume ou um fator de retorno, normalizados, né? Por isso eu divido, eu primeiro puxo calculo esses fatores, puxo eles, né? Já calculei antes, e normalizo pela soma deles, para que eu tenha esses números somando a totalidade, né, somando totalidade do meu dinheiro. Então esses pesos, na verdade, são a função de massa de probabilidade. E, por fim, eu recompro as moedas conforme aquelas proporções que estão no meu self-weights. Então é basicamente isso. Por fim, eu tenho uma função de trade, que é o que vai operar esse código todo. Então ela vai, para cada T no intervalo entre self-period, que é a periodicidade de rebalanceamento, que por default eu deixei 7 dias, a posição 6, né, 0 a 6, esses são os primeiros 7 dias, vai começar a rebalancear primeiro ali, depois que passar 7 dias, 0 a 6 até o comprimento da série total de 7 em 7. Então ele chama essa função rebalance, que eu já expliquei para vocês o que ela faz, né, e rebalanceia todo o portfólio. O que significa isso? Ela recalcula agora, faz aquele rebalance, recalcula quanto de dinheiro ela tem agora com o novo valor de portfólio, adiciona esse valor, uma série de valores que depois a gente vai usar para plotar, imprime o retorno total naqueles 2 anos seguindo essa estratégia de rebalanceamento e qual foi o portfólio final. Bem, então vamos rodar o nosso fundo, não é isso? Falta isso. A única coisa que falta. Então, primeiro a gente cria aqui uma instância do nosso índice, nosso fundo de criptomoedas, que eu chamo de CIF, underline V, de volume, que eu vou começar primeiro com o fator de rebalanceamento como o volume, e vou chamar o método trade, que aí vai realmente comprar e vender a cada 7 dias. Ao final dessa compra e venda, eu vou ter que o valor do meu portfólio no final vai corresponder a 1.154% o que eu comecei. Excelente, né? Inclusive, esse retorno bate a maioria dos buy and holds de cada criptomoeda isolada que a gente olhou, com exceção acho que do Ethereum, do Ripple e do Stellar. Depois vamos fazer aqui um gráfico que mostra a evolução do valor do meu portfólio ao longo do tempo. Note que ele cresce, ele tem um shape parecido com o shape do preço das criptomoedas, ele perde valor no início, mas ele termina melhor do que o buy and hold da maioria delas. Um outro gráfico interessante da gente ver é a composição do portfólio ao longo desse mesmo período, né? Semana a semana. E você vê que como nesse exercício a gente balanceou por volume, né, a gente tem a dominância do laranja aqui, que é o Bitcoin, que é a criptomoeda que tem sempre maior volume. O resto flutua um pouco, mas você vê que o rebalanceamento funciona, né, que a gente tem muito mais variação na composição do portfólio do que a variação dos volumes, né, que tem a ver com o volume relativo de cada um. Então tá funcionando o rebalanceamento do portfólio, né? Então a gente conclusão desse primeiro exercício. Conclusão: utilizar um fundo indexado é melhor do que fazer simplesmente buy and hold na maior parte das situações, a menos que você escolha a moeda perfeita, o que nem sempre a gente consegue. Você vê que o Bitcoin não foi a moeda que
deu melhor no buy and hold. Seria a escolha mais óbvia. Então vamos para o segundo experimento, não é isso? Bem, no segundo experimento nós vamos rebalancear usando a razão de retorno, né? Então a gente cria uma outra instância aqui no nosso Crypto Index, que eu chamei de CIFRR, e aqui eu boto o Rank By, a razão de retorno, Return Ratio, e mando negociar. Ele rapidinho calcula e retorna que após 2 anos usando essa estratégia, o nosso valor final do nosso portfólio era 8.000% o valor inicial. Né? Então aqui, como o pico é muito grande aqui, a gente parece que é parecido com o outro, mas se vocês compararem os valores no eixo Y, vocês vão ver que a diferença é brutal. Utilizando o retorno como parâmetro para rebalancear, como critério, se vocês preferirem, para rebalancear o nosso portfólio, a gente teve um retorno absurdo que bateu todos, absolutamente todos. Inclusive foi maior, substancialmente maior do que o maior retorno de buy and hold que a gente tem nos nossos dados. Então vale a pena investir segundo um fundo indexado. E aqui, só para completar então, seguindo o que a gente já tinha feito antes, aqui a gente vê que o rebalanceamento é bem mais agressivo quando a gente rebalanceia por retorno, porque o retorno varia bastante mais, né? E então está aqui a composição do portfólio ao longo do tempo. Quem quiser analisar aí com lente de aumento, pente fino, fique bem à vontade, fique à vontade também para comentar, dar sugestões, qual foi a sua conclusão do que a gente viu. Bem, pessoal, assim a gente chega ao fim do que eu queria mostrar para vocês aqui sobre a construção de um fundo indexado de criptomoedas. Eu ainda vou voltar a esse assunto mais para frente, eu tenho alguns planos de levar isso adiante, mas eu queria provocar vocês para entender que existem maneiras inteligentes de se investir o dinheiro que vão muito além do buy and hold, que a gente ouve por aí afora. Espero que vocês tenham aproveitado, espero que seja útil, que aumente os lucros para vocês nesse ano de 2019. É isso aí, até o próximo vídeo, bons investimentos, bons lucros.